Esse vídeo é um oferecimento de GS Engenharia e Perícias, Engenharia de Avaliações, Auditoria e Perícias. Entre em contato, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Tá bom, então esse é mais um vídeo nosso do canal Exercitando a Massa. Esse é um vídeo de Porsche composto com rótula e tirante. Geralmente quando nós falamos Porsche composto, incluímos rótula e tirante, geralmente nós travamos. Mas vamos ver que esse exercício ele não é tão tenso assim. Não é tão tenso, mas é um exercício muito interessante. Porque eu diria que esse é um dos exercícios mais completos que eu já postei aqui no canal. Porque nós temos um momento puro aplicado no nó G, nós temos uma viga inclinada, com carga distribuída linearmente, nós temos uma rótula, nós temos um tirante. Então todos esses elementos estão juntos numa estrutura só. Mas nós vamos ver que esse exercício é muito interessante. Quando nós vemos uma rótula, geralmente nós nos assustamos, mas a rótula está aqui para nos ajudar, senão ficaria muito mais complicado nós resolvermos esse exercício. Então, para o cálculo desse exercício, como aqui embaixo no nó A nós temos um apoio fixo, nós vamos ter duas reações, a de x e a de y. Eu adotei elas dessa forma. No decorrer das contas, nós vamos ver se elas são realmente nesse sentido que eu adotei. Aqui também nós temos a força B de y no nó B. E nós também temos a NBC, que eu chamei de normal, é a normal do tirante. Então eu estou chamando de NBC porque está na barra BC. Tá bom, então antes de nós calcularmos as nossas reações de apoio, nós precisamos prestar atenção nas resultantes da carga distribuída, principalmente aqui na viga inclinada. Observe que o 0,8 eu tenho que multiplicar por 5. Como eu sei que aqui é 5? É um triângulo 3, 4, 5. Então, eu sei que esse valor é 5 e eu preciso multiplicar esse 0,8 por 5, não por 4. Se eu multiplicar por 4, está errado. Quando eu multiplico por 5, eu chego na resultante de 4. Aqui na barra DE é mais tranquilo, é 1 vezes 2, está tranquilo. E aqui na barra EF é 1 vezes 1, está tranquilo. Agora eu consigo calcular as minhas reações de apoio. Eu sugiro que sempre você faça essa análise dos elementos que tem na estrutura antes de você já sair resolvendo a estrutura. Então foi o que nós fizemos aqui. Vimos que tem momento por aplicado, vimos que tem rótula, vimos como a carga está distribuída na viga inclinada. Essa é uma sugestão que eu dou, porque o que acontece? Geralmente nós tendemos a partir logo para a resolução e acabamos esquecendo algum elemento, e isso é onde complica a nossa mente e nossa vida na hora da prova. Então vamos lá, vou fazer somatório dos momentos em A, considerando o anti-horário positivo. O que eu tenho então? Eu tenho 1,5 que multiplica 4 girando no sentido horário, horário negativo. Eu tenho a força de 2 vezes 2 girando no sentido anti-horário, anti-horário positivo. Eu tenho um momento puro de 4 que gira no anti-horário, anti-horário positivo. Eu tenho aqui a minha resultante da carga distribuída, que é multiplicado por 2, porque está aplicada no meio do vão, girando no sentido horário. E horário então é negativo. Eu tenho também a minha resultante de 2 vezes 5, porque está aplicada na metade do vão de 2, então soma 4 mais 1, 5. Eu tenho aqui a minha resultante de 1, que multiplica 5,5, e que gira no sentido horário, horário negativo. E eu tenho meu B de y vezes 6, que gira no sentido anti-horário, então é positivo. Você deve estar se perguntando por que eu não estou usando a força NBC, se as duas estão aqui. É que se eu fosse colocar elas, uma iria anular a outra, que eu teria NBC girando no anti-horário positivo, multiplicado por 4, e eu teria NBC girando no horário, também multiplicado por 4. Então uma anularia a outra, por isso que eu nem coloquei. Quando nós temos o tirante dessa forma, nós podemos esquecer essas forças para o cálculo de reações de apoio. Tá bom, então eu tenho aqui, fazendo toda essa conta, eu tenho que B de y é igual a 3,75 kN. Pessoal, estou falando um pouquinho rápido para que o vídeo não fique muito longo, mas aí você consegue dar pause mais tranquilo, repetir alguma parte, alguma coisa, tá bom? Nós temos agora a somatória de forças de y igual a 0. O que eu tenho em y? Eu tenho a de y subindo positivo. Eu tenho menos 2 aqui no nó G. Eu tenho a resultante da carga distribuída na viga inclinada, que é menos 4. Eu tenho menos 2 da barra DE e menos 1 da barra EF, mais
B de Y, que é 3,75. Tudo isso tem que dar zero. Então eu encontro que o meu A de Y é igual a 5,25. Então A de Y e B de Y deu positivo, então já sei que eu não preciso alterar nada. Próxima conta que eu vou fazer, somatório das forças de X igual a zero. O que eu tenho em X? 1,5 indo para a direita, positivo, adotei aqui positivo. Eu tenho A de X também indo para a direita, então também é positivo. Eu vou somar os dois e isso vai dar zero. Então eu encontro o meu A de X como menos 1,5. O que isso significa? Olha aqui, meu A de X está indo para a direita. Se deu negativo, significa que o sentido que eu adotei é para o outro lado, está errado. Então o sentido correto é esse aqui. Já alterei aqui para a gente não correr risco de esquecer. Próxima coisa que eu faço. Eu vou dividir agora a minha estrutura no nó D. Lembra que eu falei que a rótula está aqui para nos ajudar? Se não tivesse essa rótula, provavelmente nós nem conseguiríamos resolver isso. Essa estrutura ainda daria para resolver, mas ficaria muito mais complicado. Então, com a rótula aqui, eu consigo dividir a estrutura em dois e eu vou calcular pelo lado que é mais fácil para eu poder achar o meu NBC. Então, eu vou fazer pelo lado direito. Então, eu vou fazer somatório dos momentos em D pela direita igual a zero e vou chamar de positivo que for anti-horário. Por quê? Porque o meu NBC aqui, pelo lado direito, ele está girando no anti-horário. Sempre deixa a sua incógnita para o sentido de giro positivo. Isso facilita a sua vida, minimiza a sua chance de erro. Então vamos lá, o que nós temos? Eu tenho o 2 que multiplica 1, girando no sentido horário, horário negativo. Eu tenho o 1 que multiplica 2,5, girando também no sentido horário, horário negativo. Eu tenho 3,75 que gira no anti-horário, multiplicando por 2, isso é positivo. E eu tenho meu NBC vezes 3, que gira no sentido anti-horário, positivo. Fazendo essa conta, eu encontrei o meu NBC menos 1 kN. O que isso significa? Mais uma vez, olha aqui o NBC. Significa que o sentido correto é esse. Então, nós precisamos alterar o sentido para que não fique errado na hora da resolução. Agora, nós vamos partir para o diagrama de corpo livre. Mas só antes de eu partir para o diagrama de corpo livre, eu quero explicar uma coisa. Nós vamos projetar todas essas forças na barra inclinada para nós podermos decompor as forças. Só que eu não vou usar esse 1,5 e nem o A de X, porque eles se anulam. 1,5 menos 1,5 dá zero. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Tenho aqui o meu diagrama de corpo livre. Eu sempre faço esse desenho quando vou trabalhar com barra inclinada, que nós vamos usar ele para facilitar a nossa vida. Como eu disse, nós temos a barra inclinada e nós temos um triângulo 3, 4, 5. Um triângulo 3, 4, 5, se eu chamo aqui de alfa, meu seno é 3 sobre 5, que dá 0,6, e meu cosseno é 4 sobre 5, que dá 0,8. Agora eu projeto as forças que eu falei. Aqui é o meu A de X, aqui é aquele 2 que estava, meu A de Y, aqui é aquele 2 que estava na barra lá junto com o momento por aplicado, eu projetei ele aqui do lado. Aqui é a minha força do tirante e aqui é a minha resultante da carga distribuída. Como eu disse, o 1,5 se anularia com 1,5, então só daria trabalho se eu fosse colocar ele aqui. Eu já posso zerar automaticamente, tá bom? Então essas forças, eu vou decompor essas forças em uma força paralela e uma força perpendicular para cada uma delas. Sabendo que aqui é alfa, como eu tinha dito, então, pelo desenho eu consigo identificar onde é alfa aqui. Por exemplo, vou pegar aqui a resultante da carga distribuída, que é 4. Ela estaria nessa barra. Se ela estaria nessa barra, a força perpendicular, que é essa verde, então aqui é o meu ângulo alfa. Esse é alfa, esse é auxiliar. Esse é alfa, esse é auxiliar. Esse é alfa, esse é auxiliar e daí vai. Então eu sei que o meu alfa está nessa posição, então eu posso marcar meu alfa nessa posição. Eu pego a força de 2. Força de 2 é a mesma coisa. Está aqui. Eu sei que o meu alfa está nessa posição. Aqui é o ângulo auxiliar. Então eu posso marcar o meu alfa na posição. Eu pego a força de 1, por exemplo. O 1 está aqui. Eu sei que o meu alfa está para cima. Para baixo é auxiliar. Então eu posso marcar o meu alfa aqui. Mesma coisa para o 5,25. Ele está aqui. Eu sei que o meu alfa está para o lado direito. Para o lado esquerdo é o auxiliar. Se você tem dúvida nisso, eu vou deixar um link aqui na descrição, que eu tenho um outro exercício que eu estou explicando de maneira bem mais
mais devagar, mais lento, para que fique mais fácil de entender, tá bom? Mas aqui, dessa forma, eu sei então calcular as minhas forças. Onde tiver alfa, vai ser cosseno. Onde não tem alfa, será seno. Então vamos lá, eu tenho aqui 4 vezes cosseno, que é igual a 3,20. Eu tenho 4 vezes seno, que é igual a 2,4. Para a força de 2, eu tenho 2 vezes cosseno, que é 1,6. E eu tenho 2 vezes seno, que é 1,2. Para a força de 1 vezes cosseno 0,8, 1 vezes seno 0,6. Para a minha força de 5,25, 5,25 vezes cosseno, 4,20. 5,25 vezes seno, 3,15. Beleza? Agora que eu decompus essas forças, eu consigo fazer meus diagramas de normal, cortante. Tá bom, então vamos calcular o nosso diagrama de esforço normal. Tudo que nós calculamos no diagrama de corpo livre, nós usaremos aqui. Então eu desenhei a minha estrutura, beleza? A primeira coisa que eu preciso fazer é projetar aqui na estrutura todas as cargas que eu tenho atuantes nela. Observe, agora eu coloquei um e-mail de volta, coloquei aqui um e-mail do A de X, o A de Y, o B de Y, o NBC, coloquei as resultantes da carga distribuída e coloquei todas as forças que são paralelas à barra. Por que paralelas? As que são perpendiculares, elas não servem para mim nesse momento, elas serão usadas para o diagrama de esforço cortante. Por quê? Porque quando eu vou avaliar a minha estrutura para o diagrama de esforço normal, a pergunta que eu faço é o que? A força comprime ou traciona a minha barra? Pessoal, eu vou ensinar um jeito bem simples aqui para nós fazermos esse diagrama, que é o que? É nós avaliarmos ponto, trecho, ponto, trecho, ponto, trecho, ponto, trecho, daí vai. E dessa forma nós nunca vamos errar o desenho dos diagramas da estrutura. Eu vou começar aqui pelo esse nó, para que eu possa tirar logo essas 3 cargas daqui, para que não complique nosso desenho, senão vai poluir muito o nosso desenho. Só para lembrar também, eu vou estar usando o padrão F2. Padrão F2, que tiver para cima é positivo, que tiver para baixo é negativo, que tiver para a esquerda é positivo, que tiver para a direita é negativo. Então vamos lá, a primeira coisa que eu faço aqui, na avaliação do nó, eu faço essa pergunta. A força comprime ou traciona a minha barra? Eu tenho 3,15 que está comprimindo, eu tenho 0,8 que também está no mesmo sentido do 3,15, então significa que está comprimindo, eu vou somar as duas, 3,15 mais 0,8 menos 1,2 que está no sentido contrário. E com isso eu chego em 2,75. Só para lembrar, todas as forças aqui estão em kN. Chego em 2,75. Esse é referente ao ponto. Então eu posso tirar agora essas forças, porque eu já usei o que eu preciso delas. Então eu tenho 2,75 comprimindo. Comprimindo, ele está entrando na barra. Agora eu vou analisar esse trecho. Observe que o 2,4 ele vem no sentido contrário àquele 3,15 e o 0,8, que foi o que sobrou 2,75. Se vem no sentido contrário, então eu vou subtrair. Eu vou pegar 2,75 menos 2,4 e vou achar o que? 0,35 aqui no final do trecho, porque agora eu estou avaliando o trecho. Então é só ligar os pontos e eu já sei que é negativo. Beleza. Próximo ponto que eu venho então. Eu venho aqui no meu nó A. Eu tenho o que? 5,25. Ele está comprimindo ou tracionando a minha barra? Está comprimindo. Se está comprimindo, eu marco aqui então 5,25. Por que eu só fiz esse risquinho? Porque eu estou analisando o ponto. Agora eu vou analisar o trecho. No trecho, eu tenho mais alguma coisa que pode influenciar esse 5,25 até chegar nesse ponto? Não. Então eu simplesmente posso ligar tudo aqui, colocar o sinal negativo porque está comprimindo. Vamos olhar agora aqui o meu nó G. No meu nó G, a força de 2 não faz nada porque ela está perpendicular na minha barra. Deixa ela para lá. Então eu tenho o que? Eu tenho 1,5. Está comprimindo ou tracionando a minha barra? Está comprimindo. Se está comprimindo, eu faço um risquinho aqui, porque novamente eu estou analisando o ponto, não a barra completa.
E aí eu tenho mais alguma coisa que influencia esse 1,5 até eu chegar nesse nó? Não. Então o que eu faço? Posso completar aqui, colocar o sinal, está desenhado. Agora eu vou analisar aonde? O meu nó B. Para o meu nó B, eu tenho alguma coisa. Na verdade, eu vou analisar aqui logo o meu tirante, para ficar mais fácil. Pessoal, uma coisa muito importante, que agora eu diria que é o X da questão aqui no diagrama de esforço normal. Essa força que está comprimindo, ela está no nó, não na barra. Então, como ela está no nó, eu preciso ter a consciência do que? Quando eu tenho nó barra, nó barra, nó barra, tem aquele negócio de ação e reação. Então, essa força no nó, ela está comprimindo. Então, a minha reação é o que? É tração. Isso funciona para o tirante por causa dessa rótula. Lembra que eu falei que esse tipo de rótula é diferente dessa aqui? Eu acho que o nome desse aqui nem é rótula, eu não lembro agora o nome. Mas quando tiver isso aqui, eu faço essa análise. Ação e reação. Se essa é a ação dela comprimindo, a reação é tracionando. Então eu desenho meu diagrama dessa forma. E para o tirante, eu só tenho diagrama de esforço normal. Eu não tenho diagrama de cortante e não tenho diagrama de momento. Agora sim, eu vou analisar aqui o meu nó B. Eu tenho a força de 3,75. Está comprimindo ou está tracionando o meu ponto aqui da barra? Está comprimindo. Então, eu faço aqui o risquinho de 3,75. Até eu chegar no próximo nó aqui, que é o nó E, tem mais alguma coisa que influencia, que pode mudar o valor dessa barra? Não. Então, eu posso fechar tudo aqui, colocar até chegar no ponto. Próxima coisa que eu preciso analisar. Essa parte, tem alguma força aqui que comprime ou traciona? Não. Então, ela é zero. Agora, essa força do tirante, ela vai influenciar aqui em cima. Então eu tenho o quê? Uma força de 1, que aqui nesse ponto ela comprime ou traciona? Ela comprime. Observa que agora eu não altero, por quê? Porque eu não tenho esse tipo de ligação. Então eu simplesmente puxo um 1, como não tem mais nada que vai influenciar até o fim da minha barra, e esse é meu diagrama de esforço normal. Viu como é simples? Quando nós analisamos ponto, trecho, ponto, trecho, ponto, trecho. Vamos ver o que acontece agora no diagrama de esforço cortante? Para o diagrama de esforço cortante, eu tenho aqui a minha estrutura novamente. Projetei agora todas as cargas que eu tenho. As outras cargas eu já expliquei. Agora aqui eu estou usando as cargas perpendiculares. Então, eu vou observar as que estão perpendiculares, não as que estão normal à minha barra. E qual é a pergunta que eu faço? Lembrando que todas estão em quilonewton. A pergunta que eu faço agora é o quê? Qual o sentido de giro da força? Força que gira no sentido horário é positivo. Força que gira no sentido anti-horário é negativo. Então, vamos aqui analisar novamente. Só lembrando do padrão F2, que é o que nós vamos fazer. Então eu estou avaliando aqui, olha, o meu nó A. Esse 1,5, ele está girando essa barra em que sentido? No sentido horário. Se é horário, é positivo. Positivo eu desenho para o lado esquerdo, segundo o padrão F2. Eu tenho mais alguma coisa que influencia a minha barra até chegar nesse ponto? Não. Então eu posso simplesmente fazer a ligação e tá tranquilo. Próxima barra. Aqui a força de 2. A força de 1, ela não está perpendicular a essa barra. Então eu esqueço a força de 1. Mas a força de 2 eu não posso esquecer. Ela está girando a minha estrutura em que sentido? No sentido anti-horário. Anti-horário eu desenho para baixo. Por isso que eu desenhei esse 2 aqui para baixo. Eu tenho mais alguma coisa nessa barra que influencia até eu chegar nesse nó? Não. Então eu posso também fazer a ligação e já marcar o sinal de negativo. Próximo trecho agora. Eu vou analisar esse ponto específico. Eu tenho o quê? 4,20 que gira no sentido positivo. Menos 1,6 que gira no sentido anti-horário e menos 0,6 que gira no sentido anti-horário.
Quando eu pego 4,20 menos 1,6 menos 0,6, sobra quanto para mim? 2. 2 que gira no sentido horário. Horário para mim é positivo. Então, eu desenho 2 aqui como estou desenhado dessa forma. Agora, eu tenho mais alguma coisa que influencia minha barra até o final? Agora eu tenho, que é esse 3,20, que é a decomposição da nossa resultante de 4, lembra? Eu tenho agora o 3,20. Então, isso aqui é carga distribuída, ela está distribuída ao longo do vão. Então, eu faço 2 menos 3,20. À medida que eu venho andando, ela vai subtraindo até que chegue num certo valor. 2 menos 3,20 sobra 1,20. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu simplesmente ligo os pontos. E já coloco os sinais também. Beleza. Pessoal, cheguei aqui, paro tudo e volto para a ponta da estrutura. Eu sempre vou resolver a estrutura da ponta para o meio, da ponta para o meio. É muito mais fácil do que eu vir do meio para a ponta. Se eu tentar ir do meio para a ponta, acredite, até seu professor se atrapalha. Tá bom? Então vamos lá. Agora eu estou avaliando aqui o nó B. O nó B eu tenho a força de 1. 1 que multiplica... Desculpa, não é o que multiplica, é 1 que gira essa barra no sentido horário. Horário para mim é positivo. Positivo eu desenho do lado esquerdo. Então eu desenhei o 1 aqui do lado esquerdo. Eu tenho mais alguma coisa que influencia essa barra até eu chegar aqui no ponto? Não. Então eu posso simplesmente fechar tudo e chegar até o ponto. Agora eu vou dar uma olhada aqui nessa barra. Esse 1, ele está girando essa minha estrutura, essa barra aqui, no sentido horário. Horário para mim é positivo. Então eu desenho 1 aqui agora. Ah, mas por que agora eu não desenhei no ponto? Porque essa carga, ela é carga distribuída ao longo da barra. Ela vai variando à medida que eu ando na barra. Ela não é que nem esse 2 aqui, que é uma carga pontual. Se fosse uma carga pontual, eu faria o desenho aqui no ponto. Como é uma carga distribuída, eu já desenho aqui no nó. Então eu preciso observar isso. Próxima coisa agora. Eu tenho que, para eu avaliar a esquerda do nó, eu preciso ver todas as forças que vão estar influenciando. Então eu tenho que 1 que gira no sentido horário, eu tenho 3,75 que gira no anti-horário. Então 3,75 menos 1 fica 2,75. 2,75 que gira no anti-horário. Anti-horário para mim, negativo. Negativo eu desenho para baixo. Desculpa, ali eu tenho que completar. Completei aqui certinho. E aqui o 2,75 eu desenho para baixo. Tá bom. Agora eu tenho que essa força de 2, que à medida que eu vou andando na estrutura, ela vai fazendo o quê? Subtraindo. Por que subtraindo? Lembra que esse 2,75 ele está girando no anti-horário? E esse 2 ele está girando no horário. Então, um subtrai do outro. 2,75 menos 2, eu chego em 0,75. Posso ligar os pontos agora. 0,75 negativo. Negativo desenho para baixo. Como eu disse, tirante não tem diagrama de cortante. Então tá tranquilo. Agora eu vou mostrar para você uma coisa que nós precisamos analisar aqui no diagrama de esforço cortante para que consigamos fazer o diagrama de momento fletor. Que é o quê? Eu estou fazendo aqui ΔQ sobre Q. O que é isso? Lembra que eu tinha a carga distribuída de 0,8? Essa carga ela é o meu Q. O meu ΔQ é esse 2. Então ΔQ sobre Q dá 2,5 metros. O que isso significa? Significa que aqui onde a minha cortante muda de sinal, na hora que eu projeto naquela força de 4 lá embaixo, na verdade naquele vão de 4, significa que essa projeção exatamente de onde muda de sinal, ela vai estar no 2,5. Ah, mas para que eu vou usar isso? Calma, nós vamos usar isso no diagrama de momento fletor. Mais uma coisa também que nós precisamos observar é o que? Eu estou fazendo aqui uma regrinha de 3, que é para
para nós encontrarmos qual que é essa distância agora na barra inclinada. Então é o que? 3,20. O que é esse 3,20? Eu estou somando aqui em módulo, que é esse 2 mais 1,20. Isso dá 3,20. 3,20 está para 5. 5 é o vão aqui. Assim como 2 está para x. Então, eu chego aqui, o meu x é o quê? 2 vezes 5, que divide por 3,20, eu chego no valor de x, que é 3,12. Significa que esse comprimento, até onde eu mudar aqui, é 3,12. E o outro lado, obviamente, 5 menos 3,12 dá 1,88. Então, eu vou guardar essa informação, que eu vou usar ela no diagrama de esforço cortante, no diagrama de momento fletor. Beleza? Aqui agora é o nosso diagrama de momento fletor. Agora a coisa é bem diferente. Tá bom, observa que agora eu coloquei aqui as forças certinho. Eu tenho aqui meu momento puro aplicado de 4, que eu preciso saber dele. Então, qual é a primeira análise que eu faço para o diagrama de momento fletor? Estou aqui com todas as forças. Coloquei elas novamente, as resultantes da carga distribuída, o meu NBC, meu B de Y, meu A de Y e meu A de X. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso avaliar quando eu vejo o diagrama de momento fletor, qual é a pergunta que eu vou fazer agora? A pergunta que eu faço é, qual lado da estrutura está sendo tracionado? Mas antes disso, eu preciso fazer uma análise. Eu sempre começo o diagrama de momento fletor das pontas para o meio, também. Isso facilita muito a minha vida na hora de desenhar o diagrama. Por exemplo, eu tenho aqui o momento puro de 4. O momento puro de 4, como eu já sei que ele é puro, ele está aplicado no nó. Então, eu já posso desenhar aqui 4. Aqui no meu nó A, eu tenho momento puro? Não. Então, eu sei que ele começa no zero. No nó B, eu tenho momento puro? Não. Então, eu sei que ele começa no zero. No meu nó F, eu tenho momento puro? Não. Então, eu sei que o meu diagrama ele começa no zero. Eu acabei de definir os pontos do meu diagrama, os pontos que estão na ponta da estrutura. Agora, o que eu faço? Eu tenho aqui essa força de 1,5 que multiplica 4. 4 vezes 1,5, isso dá 6. Lembra que eu falei? Começa no zero, à medida que eu vou andando na estrutura, até que eu chego em 6. Próxima coisa que eu vou avaliar, aqui eu já começo com 4. Então eu tenho o quê? Essa força de 2, que multiplica por 2, 2 vezes 2 dá 4. Que gira no sentido, que traciona as fibras de cima. Como eu sei que traciona as fibras de cima? Ela está girando no sentido anti-horário. Quando ela faz esse sentido de giro, não é essa mesma parte aqui? Não é esse mesmo sentido do momento puro? Então significa que as fibras de cima estão sendo tracionadas e as de baixo estão sendo comprimidas. Então eu vou somar essas duas forças. Então 4 mais 4 dá 8. Esse 4 que eu estou somando, lembrando, é 2, que multiplica o braço de 2. Beleza. Vou para outra ponta da estrutura. Eu tenho aqui o quê? Essa força de 1, que multiplica por 3. Aqui, como eu já sei que eu saio de 0, 1 vezes 3 dá 3. Olha que legal. Fica muito mais fácil desenhar o meu diagrama. Agora eu vou avaliar a outra ponta aqui. Eu tenho essa carga distribuída, que é de quanto? Ela está distribuída, então é 1, como ela está aplicada no meio do vão, vezes meio. 1 vezes meio dá meio. Aqui é uma parábola, não deu para perceber muito, mas é uma parábola, tá bom? Agora que eu cheguei nessas partes, eu preciso agora saber as partes mais difíceis. Lembrando que aqui no tirante não vai ter nada, porque tirante não tem diagrama de momento. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse nó. Esse nó é o nó C. Agora, qual é a forma que eu vou usar para resolver esse nó? É o equilíbrio de nós. Então, o equilíbrio de nós, vamos pegar ali o nó C. O nó C, se eu fiz aqui, imagina esse nó. Isso aqui é uma pequena parte da barra, só que é uma parte tão pequena que, digamos assim, seria microscópica. Eu estou colocando dessa forma só para ficar mais fácil de você entender. Então eu tenho o quê? A força de 6. A força de 6 está tracionando as fibras do lado direito. Significa que, pessoal, sempre essa partezinha aqui, ó,
essa partezinha da seta indica o lado que está sendo tracionado. A ponta indica o lado que está sendo comprimido. Então o 6 está tracionando as fibras do lado direito da minha barra. Vamos pegar o 8 aqui. O 8 está tracionando as fibras do lado de cima. Está tracionando as fibras do lado de cima. Observe que essa ponta aqui está para o lado de cima. E a ponta da minha seta está para baixo, que é o lado que está comprimindo, de 8. Para que esse nó tenha equilíbrio, eu tenho aqui 8 menos 6. Sobra quanto? 2. Eu preciso, então, de um momento de 2 que some com esse 6 para que esse nó fique em equilíbrio. Então, eu vou ter aqui, por equilíbrio de nós, eu vou ter aqui um momento de 2. 2 que traciona as fibras de cima. Está tracionando as fibras de cima? Então, eu desenho aqui a minha estrutura tracionando as fibras de cima. Deu para entender? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou observar o restante da minha barra. Lembra que aqui era uma carga distribuída? Carga distribuída, eu tenho parábola. Então, significa que eu vou desenhar uma parábola que vai morrer em quanto? Morrer em 0. Porque o momento, sempre o momento na rótula é 0. Então, eu já posso até fazer uma parábola aqui para nós. Ah, mas como é que eu sei que a parábola vai mudar de lado aqui na parte de baixo? Ela vai mudar de lado por causa do meu diagrama de esforço cortante. Se o meu diagrama de esforço cortante ele teve mudança de sinal, eu já sei que a minha parábola ela também vai ter mudança de sinal. Então eu faço isso. Esse trechinho aqui, eu não vou calcular ele agora, eu vou calcular no final, para a gente não confundir a linha de raciocínio aqui, tá bom? Então agora nós vamos fazer o equilíbrio de nós no nó E. Pega o nó E também. O 0,5 está tracionando as fibras de cima. Então eu desenho aqui o 0,5 tracionando as fibras de cima. O 3 ele está tracionando as fibras da direita. Significa que os dois estão no mesmo sentido. Então, para que eu tenha equilíbrio no nó E, eu preciso de um momento sentido inverso que tracione no valor de 3,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um diagrama, um momento, que ele vai estar tracionando as fibras de cima de 3,5. Como é que eu sei que ele é desenhado dessa forma? Porque ele precisa anular esses outros dois momentos para que haja equilíbrio no nó. Então, significa que o 3,5 ele vai estar tracionando as fibras de cima. Tracionando as fibras de cima, já posso desenhar o 3,5 ali. Quanto é mesmo o momento na rótula? É 0. Aqui tem carga distribuída? Tem. Então, significa que é uma parábola. Então, eu posso fazer a ligação aqui com a parábola. Observe que aqui a parábola não teve mudança de sinal. Se não teve mudança de sinal, é porque a cortante não mudou de sinal. No diagrama de esforço cortante. Beleza? Agora, para calcular esse trechinho aqui, eu vou chamar ele de S1. Lembra que nós fizemos esses dois cálculos aqui no diagrama de esforço cortante? O que isso significa mesmo para mim? Significa que o meu S1 ele está aqui a 2,5 nessa parte e 1,5 para cá, porque esse vão completa de 4. Aqui significa o quê? Que esse 3,12 ele está desse lado aqui na barra e para esse lado eu tenho 1,88. Então, como é que eu calculo isso? Como é que eu vou calcular aqui esse momento máximo nessa seção 1? Eu vou fazer somatória dos momentos na seção 1 pela direita. Por que pela direita? Eu sei que a rótula divide a minha estrutura, então eu só vou ter esse pequeno trecho para calcular. Se eu pegar pela esquerda, olha tudo, todas as forças e cargas atuantes que eu vou ter aqui, vai ser uma conta violenta. Então é mais fácil eu pegar simplesmente esse trecho, porque eu sei que aqui zera. O que eu estou pegando então? 0,8 que é a carga distribuída que eu tenho no início do exercício, 0,8 vezes 1,88, que é esse pequeno trecho. Então essa resultante da carga distribuída, ela vai estar aplicada no meio desse vão. Quanto tem esse vão? 1,5. A metade dele é o quê? 0,75. Então, eu multiplico por 0,75. E isso me dá 1,12. 1,12 eu posso colocar 1,12 aqui e esse é o meu valor. Deu para entender, pessoal? O negócio
ele tem muitos detalhes, mas quando você faz trecho ponto, quando você dá uma observada antes na estrutura, você percebe que as coisas não ficam tão difíceis. Agora eu gostaria de sugerir esse exercício para você, um exercício proposto. Se você gostou da nossa aula, não esquece de dar o like aqui embaixo e compartilhe com seus amigos. Pode ter muito mais gente que está precisando dessas informações. Beleza? Até a próxima, pessoal. Falou!